O poder da alta performance. A alta performance é um construto que cada indivíduo pode fazer à medida em que estabelecer os seus parâmetros para melhorar a sua entrega, a sua melhoria pessoal e profissional. O professor Gartner, que é um dos maiores especialistas em inteligências do mundo, autor da tese das múltiplas inteligências lá dos anos 80 do século passado, ele publicou uma tese mais recente que ele chama de 5 mentes para o futuro. O que o Gartner nos traz em relação a isso? As 5 mentes para o futuro é o tema de um livro e ele aborda, na verdade, 5 características que ele chama de mentes, mas que são comportamentos, que ele entende que são fundamentais para o mundo cotidiano. Por que isso? Porque nós estamos vivendo uma condição diferenciada do que tínhamos no século passado. Nós estamos em um processo de automação dos processos industriais, nós estamos em um mundo digital, as pessoas estão enfiadas dentro de um celular o tempo todo, na parada do ônibus, dentro do Uber, num carro, em qualquer lugar, estão no cinema, estão conectadas o tempo todo. Então nós estamos em um mundo muito diferente daquele que nós tínhamos no século passado e que seguramente será mais diferente ainda até o século próximo, a partir da metade desse século já, em função do metaverso, de todas as tecnologias que estão vindo. Então o Gartner se antecipa a todo esse pacote de transformações e mudanças e nos diz o seguinte: daqui para frente, as pessoas que vão fazer diferença da sua vida, na vida dos outros, e gerar algum impacto sobre a sociedade, naquilo que chamamos de alta performance, elas vão desenvolver 5 características que ele chama de mentes para o futuro. E, na verdade, já são para o presente, se olharmos com um pouco mais de atenção para o que está acontecendo na nossa conjuntura de vida e de sociedade atual. Quais são as 5 mentes para o futuro? Primeiro, a mente disciplinada. O que o Gartner nos diz? Se nós não tivermos disciplina, nós não faremos absolutamente nada. A palavra disciplina vem do latim discipulum, e discipulum significa aprendizado. Em outras palavras, eu começo fazendo com esforço, eu começo fazendo de forma deliberada, racional, até que aquela prática é incorporada no meu dia a dia e eu começo a sentir falta. Isso vale para qualquer coisa, isso vale para leitura, isso vale para exercício físico. Tem gente que só em pensar em trocar a roupa, colocar um tênis e ir para a academia já fica cansado. Então vai a primeira vez a reboque, como se diz popularmente. Na segunda vai sob pressão, na terceira, na quarta. Chega um ponto que ele começa a se habituar a frequentar a academia e sente falta. Então deixa de ser disciplinar, passa a ser um hábito, passa a ser parte da rotina. Então disciplina vem de aprendizagem. Eu aprendo, eu incorporo a minha rotina e deixa de ser disciplinar. Então o Gartner nos diz que sem disciplina nós não fazemos nada. Aliás, você conseguiria me apontar um único povo, uma única cultura sobre a face da Terra que conseguiu progredir, evoluir, fazer acontecer sem disciplina? Só um. Não existe. Aliás, nós, no Brasil, somos considerados, na faixa da juventude em especial, por um estudo da Universidade de Harvard, como os mais indisciplinados do planeta. Nós conseguimos mentir para nós mesmos e achar interessante. Nós marcamos hora para começar uma reunião que não começa. A gente marca às 9 para começar às 9h30, mas então marca 9h30 e cumpre o horário. Então disciplina é fundamental. Sem ela nós não chegamos a lugar nenhum. A segunda mente para o futuro que o Gartner nos traz, ele chama de mente sintética, que significa a capacidade de fazermos síntese diante de um mar de possibilidades que quem navega na web sabe que existe. Tem muita teoria sobre tudo, tem muita informação sobre tudo. Mas não adianta eu só ficar acumulando informação, buscando e passeando, sem fazer nada de concreto para com isso. Quanta cultura inútil nós acessamos todos os dias. Quanta informação que não serve para nada nós recebemos todos os dias. O que a gente faz com isso? Então a capacidade de síntese é nós termos um foco e sabermos simplesmente dizer não para tudo aquilo que não está voltado para o nosso foco e objetivo. E buscarmos de forma focada e sintética aquilo que entendemos que tem valor e colocarmos em prática. Existem pessoas que sabem muito e são muito incompetentes.
Porque às vezes a carga excessiva de informação nos leva a ficar divagando. Você deve saber muito bem que existem pessoas que falam o tempo todo. Eu pergunto, de onde é que vem tudo isso? Ou tem uma conexão extraordinária com outros campos, ou o cara vai se tornar repetitivo mais dia menos dia. Então a capacidade de síntese é, eu vou navegar nesse mar de informações, eu vou buscar o conteúdo que me interessa, mas vou ter um resultado efetivo e foco. Por isso a capacidade de dizer não, no sentido disso, eu não vou assistir, isso eu não vou ler, isso eu não vou olhar, porque do contrário a gente se perde no mar de informação. E sobretudo pessoas que gostam do aprendizado e do conhecimento facilmente são dragadas por essas diversas fontes. Eu, inclusive, como gosto de aprender e de buscar conhecimento, se eu não tiver disciplina, facilmente eu estou abrindo 3, 4 livros ao mesmo tempo e lendo e buscando informações. Então, capacidade de síntese é uma das prerrogativas que o Gardner nos traz para podermos progredirmos neste mundo que transborda informação. A informação deixou de ser um diferencial, a informação tornou-se commodity. Então, o diferencial está relacionado a outras características, sobretudo vinculadas ao talento. Terceiramente, para o futuro, o Gardner nos diz que, além de termos disciplina, além de termos capacidade de síntese, nós precisamos desenvolver criatividade. E por que criatividade? Então nós temos que pintar, desenhar, criar? Não. Ser criativo não necessariamente significa exercer uma arte. Ser criativo é enxergar o que os outros não estão vendo. Ser criativo é ter percepção que vai além do óbvio. Ser criativo também é compor, criar, desenhar, pintar, bordar, etc. Também é, mas não se resume a tal. Existem pessoas extremamente criativas que não exercem nenhuma atividade prática de expressão dessa criatividade ao modo convencional que nós conhecemos. E a criatividade é muito importante, sobretudo por uma premissa básica. O mundo está caminhando para um processo de automação tremendo. Hoje as fábricas são tocadas por máquinas. Hoje você mesmo faz o seu serviço bancário num dispositivo eletrônico. Hoje você mesmo faz marcação de consulta. Cada vez mais haverão menos indivíduos fazendo serviços que as máquinas podem fazer. Já deve ter recebido uma ligação de uma máquina, de um computador, de uma inteligência artificial tentando te vender um produto. Se até o telemarketing, que é uma atividade humana repetitiva, está sendo automatizada, imagina aquelas atividades que podem ser substituídas por uma máquina. Por isso que a criatividade torna-se um elemento crucial, porque as mentes mais criativas, que são aquelas que fizeram o mundo avançar, o mundo ir para frente, são mentes criativas, não necessariamente expressas nos modos convencionais. Você vai me dizer que Einstein não era criativo? Claro que era, ele não pintava, ele não desenhava, ele não cantava, ele não tocava nenhum instrumento musical, mas ele se imaginava viajando num raio de luz. Para fazer isso, você precisa ter criatividade. As mentes criativas, como o do Steve Jobs, por exemplo, o Jobs não entendia de tecnologia. O Jobs não pintava, não desenhava, ele não tinha nenhuma atividade artística inerente às suas práticas, com exceção de caligrafia, que é um curso que ele fez. Mas ele tinha uma mente criativa, porque ele enxergava o que os outros não viam. E mesmo sem entender de tecnologia, ele tinha quem pudesse desenvolver os sistemas que ele entendia que o mercado iria gostar e comprar. Ele dizia, eu não faço pesquisa de mercado. Eu crio tendências para o mercado. Isso é uma mente criativa. Então, criatividade é muito importante e, repito, não é pintar, desenhar, bordar, etc. e tal, exclusivamente. Até porque se essa criatividade fosse a mais primordial, todo artesão era um multimilionário. Nós sabemos que o norte e o nordeste do Brasil tem um artesanato riquíssimo, que o brasileiro é muito criativo. Mas nós não somos tão inovadores quanto os japoneses, que são muito menos criativos do que nós. Nós não somos tão inovadores quanto os coreanos, que são muito mais inovadores do que nós. Então, por isso, volto aos pontos que o Gardner nos traz. Além da criatividade, o foco, que ele resume na capacidade de síntese, que nos leva a produzir algum tipo de resultado. A quarta mente para o futuro que o Hans Gardner nos traz, ele chama de mente respeitosa, que significa a nossa capacidade de tolerância para com a diversidade, não só do ponto de vista de gênero, de religiosidade, de posicionamento político, mas também sobre a diversidade de ideias. Todo grupo de pessoas que pensa muito parecido não é criativo. Por quê? Porque pensa parecido. A diversidade produz criatividade.
Se nós temos pensamentos diferentes e que até podem ser divergentes, mas nós vamos ter pontos de conversão. Então, na divergência, encontrar a convergência vai levar à criatividade. Porque o que eu enxergo, o que eu percebo, é a minha percepção da realidade. Mas a minha percepção da realidade é a verdade que eu enxergo através do meu ponto de vista. E o meu ponto de vista é a vista de onde eu aponto aquilo que eu consigo ver. E isso é o verdadeiro? Talvez para mim, no meu entendimento atual, seja. Esse que te fala no passado não entendia determinadas coisas que hoje está compreendendo. No futuro, possivelmente, terá outros entendimentos sobre assuntos que hoje não percebe. Ou seja, o nosso ponto de vista é o ponto de onde avistamos a realidade. A sugestão é que a gente possa, diante da mente respeitosa, respeitar a diversidade, as posições contrárias, as outras abordagens e formas de pensamento. E aí volto à segunda mente, que é a síntese. Não adianta eu só apenas perceber, eu preciso sintetizar, entender e fazer a coisa acontecer. Então a mente respeitosa é importante, por vários aspectos. Não só pela questão, que é, claro, muito importante, da sexualidade, da questão de cor de pele, raça só tem uma, é humana, todos nós somos humanos, todos nós somos descendentes de negros africanos, todos nós viemos da mesma descendência, só tem uma raça, a cor da pele que muda conforme a adaptação dessa criatura humana que foi morar em regiões mais ermas, com mais insolação ou menos insolação, e por isso branqueamos onde tem menos sol para poder absorver melhor as possibilidades que a mielina exige, e só isso. O resto é conversa fiada, é preconceito chulo, tosco. Então, a mente respeitosa para com a diversidade da expressão, da forma de pensar, do ponto de vista político, religioso, racial, sexual, etc., também compõe esse combo. Mas, para o nosso cotidiano, o respeito ao entendimento que as pessoas têm sobre as diversas possibilidades. De novo, é da diversidade que nós construímos a criatividade. Um grupo que pensa muito parecido não é criativo. Por quê? Porque ele não tem nada de novo a acrescentar, porque eles são muito parecidos. Então a diversidade ajuda a criatividade e mesmo a dissonância, quando bem trabalhada, teremos sempre alguns pontos em comum. E esses pontos precisam ser trabalhados. E a quinta e última mente para o futuro que o professor Hans Gardner nos traz, autor da tese das múltiplas inteligências, ele fala sobre a mente ética. A mente ética, na abordagem dele, não se resume apenas a nós não misturarmos o que não é nosso com aquilo que nos pertence, aquilo que é público com o que é privado, mas sobretudo para com os comportamentos que nós temos em relação aos outros, na presença ou na ausência deles. Quando você fala determinadas coisas sobre alguém, você o falaria diante desta pessoa ou com a presença dela também? Quando a gente tem um comportamento diante de um lixo que precisamos descartar e se ninguém está observando, nós fazemos do mesmo modo que se alguém estivesse observando? Ser ético é construir um ambiente qualificado de relações no nosso cotidiano, evitar que a gente fale de pessoas de forma inapropriada, sem que eles possam estar ali para se defender, sem minar o ambiente para criar situações desconfortáveis, muito além de apenas podermos não misturar o que não é nosso com aquilo que nos pertence. Então a postura ética está relacionada aos preceitos também que cada um entende sobre esse assunto, do ponto de vista daquilo que está relacionado ao próprio planeta, ao seu cotidiano, à família, etc. O que para alguns pode ser algo natural, para outros pode não ser muito bem apropriado no sentido do comportamento, da expressão da sua visão sobre política, sobre os relacionamentos e etc. Então o Gardner nos traz essa quinta e última mente, no intuito de nos trazermos para a construção de ambientes favoráveis e positivos. Resumindo, se você quiser entender um pouco mais sobre esses preceitos, você pode buscar nas publicações que temos, nos livros que escrevemos, sobretudo na Reinvenção Pessoal e nos demais, além dos cursos presenciais e à distância que você pode estar acessando para conosco junto à nossa equipe. Mas para fechar então, as 5 mentes para o futuro do professor Hans Gardner são elas: disciplina. Gardner nos diz que sem disciplina nós não fazemos absolutamente nada. Se nós não formos criativos, nós seremos substituídos por um equipamento eletrônico. Se nós não tivermos capacidade de foco e, portanto, de síntese, nós vamos nos perder no emaranhado de informações. Se nós
não respeitarmos, nós não seremos respeitados. E se não formos éticos, ninguém vai querer nos ter por perto. Era isso. Até a próxima.